Eu sou a Raquel Boys e eu ajudo você a destravar sua conversação em inglês. Sabe, usar aquele inglês que você já tem para destravar a sua conversação, sair falando com desenvoltura, sem inibição e o que mais importante, se sentir bilíngue de verdade. Hoje nós vamos falar sobre algumas dificuldades que nós, brasileiros, temos em destravar essa conversação, né? Que é normalmente a última coisa que acaba acontecendo no processo da gente se tornar fluente. 5 erros mais comuns que os brasileiros, ou seja, as pessoas que falam português, né? Não precisa ser só brasileiro, cometem na hora de falar inglês. A conversação é a parte mais difícil mesmo. Eu aposto que aqui muitos de vocês já consomem muita coisa em inglês, né? Já leem bastante, já escutam coisas em inglês e até conseguem escrever bem. Mas o caso é que ler, escrever e escutar, sentar numa conversa, são habilidades passivas. E hoje em dia, com toda a ajuda digital que a gente tem, fica ainda mais fácil navegar na internet e por isso até essas habilidades passivas ficam mais fáceis de usar, porque a gente está o tempo inteiro conectado, né? A pessoa que começou a aprender inglês já depois de adulto, mesmo que tenha sido bem jovem, sei lá, lá pelos 20 anos, 18, 19 anos, ela vai ter ainda mais dificuldade na conversação. E por que a conversação é a parte mais difícil para um adulto? O adulto aprende a falar uma segunda língua racionalmente. Ele precisa entender o processo. Ele precisa ter certeza que o significado da palavra que ele está falando está correto, né? Mesmo que ele não tenha aquela pressão interna, né? Ai, nossa, não posso errar nem nada. É meio que automático. O jeito que o adulto funciona é sempre ter a parte racional funcionando primeiro. Então, ele não consegue simplesmente sair repetindo uma palavra nova que ele acabou de ouvir sem saber o que ele está falando direito. Mesmo que ele esteja entendendo o contexto da situação. E isso é o que uma criança faz, né? É alguma coisa que um adulto nunca tenha visto antes. Tem aqui um durex. Nem todo mundo sabe que a gente, em inglês, a gente não fala durex. A gente fala tape. Mas se for uma palavra um pouco mais subjetiva, o adulto não tem essa espontaneidade de sair repetindo a palavra para treinar, que é o que uma criança faz. Uma criança aprende uma palavra nova, liga mentalmente com o contexto e sai falando. Aí fala errado umas 2 ou 3 vezes, alguém corrige ou não. Aí, se ninguém corrige também, essa criança escuta em algum outro lugar e aos poucos as coisas vão fazendo sentido na cabeça dela e ela vai começando a fazer as conexões adequadas para poder, pra poder usar aquela palavra nova. Os adultos usam a língua materna como âncora para aprender a segunda língua. Então, é o ponto de referência, é o que a gente sabe que funciona, porque a gente já fala uma língua. Então, vira uma âncora de aprendizagem para aquela segunda língua. E ele vai usar esse processo na hora de falar inglês. Porque ele não vai conseguir se desligar da estrutura da língua mãe. A cultura tem dificuldades específicas de pronúncia e essas dificuldades são baseadas nos fonemas da língua. O português possui possui 31 fonemas, enquanto, por exemplo, o japonês tem apenas 23 fonemas. Então, para uma pessoa japonesa, vai ter muitos fonemas que ele não vai conseguir identificar e que vão ser muito difíceis dele incorporar, ou seja, ele vai ter que adaptar de alguma forma. Por isso que, não sei se vocês já repararam, mas os orientais japoneses e tal têm muitas dificuldades com sons de L e V. Esses sons são muito difíceis para eles. Então, na hora da fala, né, na hora de falar, o adulto já tem o processo de aprendizagem dele que é diferenciado, não é natural, não é espontâneo. As dificuldades de pronúncia, as dificuldades de entender as palavras no contexto cultural, tudo isso acaba estando junto no mesmo pacote. E a gente ainda tem que lembrar que para uma conversa ser boa, para existir a comunicação de uma conversa, a gente tem que entrar naquele ping-pong, né? A pessoa fala, você escuta
entende, responde. Vai, aquele ping-pong. Não necessariamente você tem tempo de ficar, né, escutar o que a pessoa falar, pensar na sua resposta e aí responder. A coisa acontece ao vivo e em cores. Tem que ser ali na hora, não tem ensaio, né? Óbvio que, como eu sempre falo, não tem nada de errado falar, pode repetir, por favor, eu não escutei, can you repeat this, please? I'm not sure if I understood what you said, coisas do gênero, né? Não sei se eu entendi o que você falou, mas requer esse esforço mental de ter a velocidade e o ritmo do ping-pong. Rapidez mental, destreza mental mesmo. Mas o primeiro erro que para nós brasileiros é bem comum ver é relacionado com a estrutura da língua mesmo. Porque muitas das nossas sentenças, a gente fala, não tem sujeito. Então a gente fala assim, tá chovendo. Nossa, tá um dia maravilhoso. E aí é uma oração sem sujeito. Lembra lá da gramática do português lá atrás? E ela possui um verbo impessoal. Então, ele não está se referindo a nenhuma pessoa, a nenhum sujeito. Em inglês é diferente. Você não pode simplesmente falar It's a wonderful day. Você tem que botar o it. Você tem que falar It's a wonderful day. O it, né, o artigo, é parte fundamental da estrutura da frase. E como a gente fala no Brasil, tá chovendo, tá um dia maravilhoso, acontece muito de se errar e de se omitir o it, né? It is a nice day. It is raining now. A gente acaba, muitas vezes, esquecendo essa parte. Isso afeta a comunicação, a compreensão? Não, provavelmente não. Mas é um equívoco que acaba acontecendo por causa da interferência da estrutura do nosso português. Então, eu acho bem legal entender como é que o português e o inglês se convergem ou divergem. E aí a gente acaba entendendo e memorizando as regras de uma forma muito mais fácil. Outra coisa que tem muito a ver com a estrutura da língua, a ordem dos adjetivos, né? Que a gente fala carro vermelho, né? A gente fala copo grande. E em inglês a gente vai falar red car and big glass. A gente vai inverter a ordem. Isso não é tão difícil para nós brasileiros quando a gente está começando a aprender. Faz sentido, né? A gente se adapta com isso até bem rápido. O problema é quando começam os possessivos. Carro do João, né? Em inglês vai ser John's car. A gente vai usar o apóstrofe lá, né? John apóstrofe S, car, ou seja, aquele carro pertence ao John. Por exemplo, eu posso falar assim, I'm very interested in my family's history. My family's, com apóstrofe S, history. Mas também não tem nada de errado eu falar assim, I'm very interested in the history of my family. Né? Tá correto. Agora, já no caso do John's car, eu não vou poder falar the car of John. Não vai ter sentido. Esse é um dos outros erros que, com a estrutura da língua, os brasileiros cometem com muita frequência. Um outro erro é tentar fazer a tradução literal do que está passando na minha cabeça. E isso mesmo que a gente saiba que é diferente, a língua tem outras estruturas gramaticais. Na hora do vamos ver, na hora da pressa, na hora do pouco de ansiedade, por exemplo, se está falando com uma pessoa nativa, um gringo e tal, acaba acontecendo. O exemplo que eu vou dar é bem básico, bem fácil, mas eu quero só chamar a atenção para o processo, não para o exemplo, porque eu sei que é muito fácil para vocês. Exemplo, se alguém quer saber a idade de um americano, né, a gente vai falar para a pessoa, a gente não vai falar quantos anos você tem, traduzindo literalmente, né? Então, por exemplo, se você virar para um americano e falar assim, how many years do you have? É muito capaz dele falar assim, 2. Porque years de anos e ears de ouvido é o mesmo som. Então, o americano é capaz de responder, eu tenho 2 orelhas. Ele não entendeu que você estava perguntando a idade dele. Para perguntar a idade dele, a gente tem que falar how old are you? Ou seja, quão velho você é.
né? E aí a pessoa fala a idade certa. Então, a tradução literal atrapalha muitas vezes, porque a gente tem essa tendência de, às vezes, simplesmente, principalmente quando a gente tá empacado mesmo, que o negócio não tá saindo, a gente começa a querer traduzir literalmente as coisas que estão passando na cabeça da gente, e aí a coisa não vai mesmo, né? Então, para resolver isso, como é que faz? O que faz? É mesmo a prática. É a prática. Todo dia, sozinho, acompanhado. Se não tem tempo de conversar mesmo em inglês com uma pessoa que possa te dar um feedback, então a solução é escutar bastante inglês. Porque também vai entrando na cabeça. E a gente vai fazer escutar de uma forma ativa, né? Escutar, anotar, lembrar, relacionar. Naquele outro filme ontem também falaram isso. Então, é o jeito de fazer uma imersão dentro do inglês, dentro da conversação mesmo. Não tem outro jeito. O terceiro erro comum são os falsos cognatos. Palavras que em inglês possuem semelhança fonética ou ortográfica. Semelhança com um termo, uma palavra em português. E aí faz a maior confusão na cabeça mesmo, né? Por causa da confusão, a gente, nossa, faz confusão mesmo. E não tem jeito, porque muitas vezes a ação, a palavra tem significado tão contrário que dá mesmo muita confusão. Push and pull. Então, push parece push, né? Só que é completamente o contrário. Push. E pull, né? E o que acontece? A gente não tem jeito, a gente entra no aeroporto. No aeroporto tá lá escrito push, você vai puxar a porta em vez de empurrar. Demorou para mim uns bons anos para eu parar de fazer esse erro, apesar de eu saber o significado e tal. Não é questão de saber mentalmente, é uma questão de automatizar, porque as palavras são muito parecidas e elas significam exatamente o contrário. Então, já dei muita cabeçada em porta de aeroporto e de hotel e tal, quando não era automático ainda. Um outro falso cognato famoso é o college, né? Que as pessoas pensam, colégio. Não é. College é faculdade. Nos Estados Unidos é faculdade. Aqui no Canadá, college é uma faculdade, como seria isso? De nível técnico. É um curso mais curto do que a universidade. Então, tem os colleges técnicos aqui que são muito famosos, são muito legais, mas a gente chama de college. E nos Estados Unidos, college é mesmo faculdade, né? Um outro, que também é campeão de confusão, é o tal do prejudice. Porque o prejudice, apesar de ser muito parecido, muitos de vocês já sabem, não significa prejudicar. Significa preconceito. Então, os falsos cognatos são realmente falsos amigos, porque a gente, nossa, entendi tudo, não entendeu nada, porque é totalmente o contrário. Por exemplo, a palavra fabric, parece fábrica, né? Mas fábrica na verdade, factory. E fabric, em inglês, é tecido, material, né? Então, eu falo assim, I bought some fabric to sew a blouse. Então, comprei um pouco de tecido para fazer uma blusa. Um outro também legal é o mascara, que escreve máscara, literalmente, né? Mascara. A gente também pensa que, mascara, máscara, né? Não, a máscara mesmo é mask. E a mascara é o nosso rímel. Uma outra palavra, um outro falso cognato é o novel. Novel não é novela, né? E parece bem igual. Novel é um romance. I'm reading a novel. I just started reading a new novel. Novela em inglês, alguém sabe? O outro campeão de confusão é o pretend. O pretend não é pretender. O pretend é fingir. I'm pretending I'm a good cook, né? E o pretender, em inglês,
de verdade, pretender é intend, to intend. I'm intending to go to the store tomorrow, né? No sentido de planejar mesmo. Nossos cognatos é uma questão de memorizar mesmo e usar muito. Então, para mim, eu acho que a solução é assistir muito, muito, muito filme e prestar bastante atenção quando eles aparecem. E internalizar os significados diferentes das palavras no contexto. Porque aí, realmente, a gente não esquece. Então, a hora que vocês forem abrir uma porta do shopping, pensa nisso. Outro erro, muito comum, são os empréstimos de palavras. Empréstimo de palavras de outra língua. Bom, no nosso caso, o que interessa pra gente é o empréstimo de palavras em inglês. Então, a gente usa muitas palavras em inglês aí no Brasil, né? A gente usa pet store, a gente usa sanduíche, futebol, que mais? Salmão. A salmão não é empréstimo, mas enfim. A gente fala shopping. Ah, eu vou no shopping, né? E aqui, shopping, pra gente, é mall. Então, se eu falar I'm going to the shopping, não tem sentido, a não ser que eu fale I'm going to the shopping center. Então, shopping center é um sinônimo para mall. Mas é basicamente... E eu posso falar um shopping mall ou um shopping center, né? Mas o shopping que a gente usa, eu vou no shopping, é o gerúndio de shop, to shop, né? Da palavra comprar. Então, esses empréstimos de palavra fazem uma confusão. E fazem uma confusão danada na pronúncia, né? Porque a gente fala, eu vou comer um hambúrguer, né? Escreve igual, fala igual. Eu sei que é uma palavra americana, então eu vou chegar lá, tem um hambúrguer aí? Não vai dar certo. Eu vou ter que falar um hambúrguer. E aí, se eu chegar no Brasil, numa hamburgueria e falar eu quero um hambúrguer, todo mundo vai ficar olhando para você também. Então, a gente tem que lembrar aonde que eu uso a palavra certa, porque essa confusão, esse empréstimo de palavras acontece o tempo inteiro. Por exemplo, o pet store. Pet store. Aí, o que acontece? A gente, o brasileiro, vai abrasileirar essa palavra pet store. Então, pet store. O pet fica basicamente com duas sílabas, né? E aí, se for falar, eu tô indo no pet store agora, as pessoas não vão entender o pet. O pet não vai fazer sentido, porque tem duas sílabas. Então, eu tenho que realmente lembrar que é pet store. E o T do pet, o T final, é soft, é bem leve. Acontecem muitas confusões com a pronúncia dessas palavras que foram emprestadas. E acontecem muitas confusões de pronúncia com outras coisas que são basicamente muito comuns a gente ver acontecendo com brasileiros que estão destravando a conversação. Então, a pronúncia é um dos grandes fatores de destravar a conversação, né, gente? Porque se a pessoa não está entendendo o que a gente está falando, aí fica complicado. Eu estou falando de pronúncia, não estou falando de sotaque. Sotaque, todo adulto que vai falar uma outra língua e que começou tarde a estudar a outra língua vai ter. Mais ou menos, pior, melhor, mais carregado num determinado som do que outro, mas isso aí vai acontecer. Agora, a pronúncia significa seguir o padrão fonético da palavra, certo? Então, por exemplo, se a gente for pensar um pouco sobre o vocabulário em português, a gente tem muitas palavras que terminam com vogais, né? É meio raro a gente encontrar palavras que acabam com consoantes de R, de M, mesmo de S. Bom, tem os plurais, mas enfim, L, né? Então, tender acaba com R, né? Common acaba com M e assim vai. E aí a gente tem a tendência de dar um jeito de adaptar aquele som, que é mais difícil pra gente, pro jeito que a gente fala português. Então, uma confusão muito grande é na sílaba tônica. A sílaba tônica, principalmente nas palavras parecidas,
a gente tem a tendência de querer manter a sílaba tônica naquele lugar. Então, por exemplo, comfortable, confortável. Então, muitas vezes, eu vejo alunos quando estão lendo comfortable, acabam lendo comfortable, né? Porque a gente está pondo a sílaba tônica no tá, né? Que é o jeito que a gente fala, confortável. E as palavras são bem parecidas. Difficulty, dificuldade. Dificuldade, difficulty. Então, é o jeito que o brasileiro se adapta àquele som. Problema sério, que é fácil de corrigir e só realmente exige um pouco de atenção, aliás, eu vou falar que é um pouco, exige bastante atenção, é resistir à tentação de colocar um E no final das palavras. Por exemplo, não só colocar o E no final, como acentuar o E. Por exemplo, I have a dog. Então, a tendência muitas vezes é I have a dog. E aí, heavy mudou o sentido completamente. Heavy é pesado. Então, a pessoa que vai estar te escutando não vai entender nada. Então, eu tenho que realmente fazer força para colocar a sílaba tônica no lugar certo e deixar as vogais que são softs, have, né? Difficult. Então, se eu mudar, se eu falar difficulty, a pessoa vai entender que eu estou querendo falar difficulty. E difficulty é a dificuldade, não é o adjetivo difícil. Então, essa tendência, essa coisa, dá para começar a fazer imediatamente, gente. De tudo isso que eu falei, as coisas mais fáceis são essas coisas de pronúncia mesmo. Prestar atenção, ler um texto, pega um texto simples, começa a ler e presta atenção no jeito que vocês estão pronunciando as vogais do final. Para não colocar a tônica no lugar errado e para manter as vogais softs no lugar certo. Outra coisa a gente quando está falando, a gente para pensar um pouco, né? Então, por exemplo, assim, I have a dog and a cat. Então, eu parei para pensar no and. Então, um brasileiro falando pode ser que saia assim, I have a dog and a cat. Porque esse and não ficou soft. Então, eu mudei esse and para 2 sílabas. Muito cuidado nos monossílabos, para não transformá-los em 2 sílabas. And, if, não. If I'm going now, I have to leave the house. Né? O if, o and, o but não. But não vai ter significado nenhum. É but. O som é soft e aspirado. But. Né? Não é para fora, assim. Então, esses são os principais erros que os brasileiros cometem. E, de novo, gente, não é crítica, é simplesmente aprender por que a gente comete esses erros, com todas as ligações que a gente faz com a nossa língua, porque isso a gente não vai perder nunca, né? E para quem perdeu o comecinho da live, volta lá que eu explico direitinho como que acontece esse processo no adulto de usar sempre a língua mãe como referencial. E é por isso que dá tanta confusão, porque a gente não tem essa destreza que a criança tem, por exemplo, de sair falando e simplesmente pegar o significado das coisas espontaneamente. O contexto cultural ajuda muito a memorização. Então, assistir as coisas, ler as coisas, ouvir as coisas, saber de casos. Eu tenho bastante postagem de contexto cultural no perfil lá do YouTube, do Instagram. Dá uma olhada lá. Tudo isso faz com que a gente memorize mais rápido. E pratica todo dia, de um jeito divertido, né, gente? Procura se divertir, porque senão vira uma tortura.
Por isso que um monte de gente começa inglês e para, 500 mil vezes. Aposto que tem gente aí que já fez isso, né? Porque vira assim, aquela obrigação, vira aquele negócio que, nossa, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter mais disciplina, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser leve, porque é difícil. É um tremendo esforço mental. Então, o jeito é fazer o possível para a gente se divertir. Aliás, eu criei uma lista no Spotify com uma série de músicas aí de idades, de épocas variadas. Eu tenho certeza que tem muita música legal. Se vocês quiserem, vai na minha bio, pega lá a lista e começa a cantar. O Spotify tem aquele jeito da gente baixar a letra, baixa a letra, sai cantando, tá dirigindo por trabalho, vai cantando a sua música predileta, isso fica na cabeça de um jeito, é maravilhoso. Eu, assim, aprendi muito inglês cantando música, dirigindo por São Paulo. Muito. E assim, é uma coisa que a gente não esquece, né? Até hoje, se a música começar a tocar no rádio, já comecei a cantar de novo, né? Então, baixa lá, vai lá na minha bio, pega a lista do Spotify, eu vou colocar mais músicas toda semana, tô colocando toda semana, e vou fazer também uma lista lá no Spotify de podcasts. Podcasts mais variados para todos os gostos, porque é assim que a gente aprende. É a gente se divertir, escutar coisa que interessa, escutar a conversa que a gente gosta e conseguir praticar todo dia, gente. Não tem jeito, né? E, precisar de alguma coisa, só mandar pergunta, eu respondo rapidinho. Língua é aquele negócio, aprender uma língua, não dá certo a gente estudar 2 vezes por semana. A gente tem que ter contato com a língua todo dia, de uma forma ou de outra, lendo, escrevendo, cantando, ouvindo, conversando, de preferência conversar, porque aqui o nosso negócio é destravar a conversação em inglês, né? Depois que tem toda aquela base do intermediário, aí dá aquela travada, porque é na conversação que o negócio pega. O bicho pega na conversação. Mas tem solução e é muito gostoso poder explorar tudo que o inglês pode dar pra gente.